Olá, eu sou Carlos Pugliese, advogado empresarial aqui no AN Advogados, localizado na cidade de Assis. E a gente está iniciando mais um AN Talks com um tema especial do mês do advogado. A gente está com alguns convidados especiais também e eu vou passar a palavra para o João, que está me acompanhando aqui hoje. Olá, eu sou o João Vitor Meirelles, advogado empresarial aqui no AN Advogados. E hoje a gente está com dois convidados muito especiais para conversar sobre o mês da advocacia, né? Esse é o nosso tema, nosso primeiro tema dessa nova temporada. Então a gente trouxe dois convidados que são referências na área que a gente atua, dois colegas de profissão, o Dr. José Meirelles e a doutora Heloísa. Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Heloísa para poder se apresentar. Fica à vontade, Elô. Eu sou a Heloísa Romagnoli Góes, eu atuo há quase 5 anos. E hoje eu estou como presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Assis e eu acho isso muito importante, ser uma pessoa que está sempre ali na OAB, que está inclusa, e eu gosto muito dessa parte da Jovem Advocacia porque a gente consegue ter contato com outros jovens advogados, essa troca é muito importante, assim como advogados mais experientes também, que a gente pode entrar em contato para tirar dúvidas, para ter uma rede de apoio bem legal, então é isso. Olá! Eu sou José Meirelles Filho, advogado na cidade de Cândido Mota, advogo há 39 anos, já fui presidente da subseção da OAB de Cândido Mota por 2 mandatos consecutivos, diretor em outras áreas da subseção. Posteriormente, entrei no Conselho Seccional da OAB em São Paulo, e nele permaneci por 5 mandatos consecutivos, ou seja, durante 15 anos. Todo esse trabalho, deixando bem claro a todos, é gratuito, sem remuneração e em prol da advocacia. Então, eu fico com muita satisfação estar aqui neste programa e espero poder contribuir com alguma coisa junto com a Heloísa. Muito bacana. Nesse primeiro momento a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Que vocês contassem um pouco sobre a trajetória, algumas histórias marcantes sobre a carreira e a atuação de vocês. Doutora, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. E eu acredito assim, como todo jovem advogado, no início a gente fica para onde eu vou, o que eu faço. Então, no primeiro momento, eu decidi que eu não abriria um escritório físico e que eu iria atender na sala da OAB mesmo, que a OAB nos proporciona, né? E aí, hora que eu me deparei, eu tinha a possibilidade de ter um escritório físico, graças a Deus, com a base da minha família, eu acabei abrindo o escritório, iniciei com a cara e com a coragem. E acabei abrindo em 2020, início de março de 2020, no dia 15, pandemia. Nossa. E aí fechei o escritório, mas ainda assim fiquei, né, trabalhando de casa, mas com o escritório físico ali fechado. Confesso que nesse início não tinha cliente mesmo, então era estudo, muita pesquisa, mas continuei. Hora que a gente pôde reabrir os escritórios, abri novamente a minha sala e fiquei até que bateu o primeiro cliente na minha porta. E aí foi aquele primeiro choque de meu Deus. E a primeira coisa que eu pensei foi, vou achar um advogado mais experiente aqui, onde eu locava a sala, tinha outros. E naquele dia eu estava sozinha no escritório. Falei, bom, é agora. Coloquei o cliente pra dentro, falei, vou fazer o que a gente faz no primeiro momento, né? Deixei ele contar a história e fui tentando lembrar todas as aulas que eu tinha tido na faculdade, o que era interessante eu perguntar de volta daquele cliente. Fui fazendo algumas anotações também. E aí, ao final, chegou a temida, doutora, qual o valor? Falei, meu Deus, não sei precificar. Como que eu vou precificar? Passar para ele agora. E na hora, assim, falei, só um minutinho que eu vou consultar a tabela da ordem. Peguei, abri a tabela, tava lá. Um valor, assim, não acho alto, mas também não acho baixo. Do valor da ação dele era 5 mil e pouquinho. Falei, nossa, acho que ele vai se assustar, né? Falei, vou dar um descontinho. Falei, não, 4 mil é o meu desconto, né? Aí ele pegou e falou, não, doutor, eu gostei muito, vou fechar com a senhora assim. Com surpresa. Nossa, ele vai fechar. Aí eu até dividi em parcelas e foi naquele momento que eu entendi também que se o cliente ele quer o seu trabalho, ele vai pagar pelo seu trabalho. Então é muito importante a gente precificar e eu tentei precificar mesmo desde o início. Até nesse dia eu não fiz cobrança de hora, né, porque ele chegou ali, então não tinha secretária, não fiz essa cobrança, mas eu passei o valor dos honorários meio que ali na tabela
E ainda assim, ele estava ali disposto a pagar e querer o meu trabalho. E eu ainda fiquei surpresa porque foi um atendimento que eu não fiz com um atendimento assim bom ali presente. Eu fiz um atendimento com medo. Eu sentia que eu estava com medo. Eu falei, como é que o cliente não sentiu, né? Porque esses primeiros a gente fica mais sem saber como levar. Mas eu sei que foi muito bom. E foi quando eu comecei a entender que não, eu tenho capacidade de estar ali, de precificar, de passar o meu contato, o meu trabalho. Então eu vou trabalhar para isso. E aí de 2020 para cá já tive melhoras, tive aprendizados também e até hoje eu estou aprendendo. 5 anos aí ainda é pouco. Acho que essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem no começo, né? De como é que a gente vai começar, se vai começar sozinho, se vai procurar algum parceiro, né? Se vai ter um escritório físico. Então acho que é bem legal essa sua experiência de ter compartilhado como é que você conseguiu lidar ali sozinha também, né? Com essa situação toda. Exato. Bom, conta aí pra gente ter um pouco mais Bom, de... aí o meu, eu estava até brincando com a Heloísa e com o Felipe, antes de a gente começar o programa, dizendo que existe uma separação aí, né, entre a gente aqui. A Heloísa já no período digital, eu digo que eu sou do período analógico. Eu sou um advogado analógico. Por quê? Quando eu comecei, era tudo Processo físico. É tudo, não, além de ser processo físico, o nosso instrumento, se você falar para mim qual o conselho que você dá para um advogado hoje, estudar, é software, buscar os meios que são traduzidos da inteligência artificial e tudo mais. Mas na minha época, o máximo que existia eram os livros. E ainda a gente, quando começava, era tudo muito caro. Muito precária a nossa situação para começar. Eu comecei no período em 1986, a advocacia era, em Cândido Mota, por exemplo, tinha acho que 17, 18 advogados. Caramba! Hoje nós temos 200. Aumentou bastante. Então, quer dizer, a evolução é muito grande, né? Em razão nós não tínhamos curso de direito na região quase, né? Os cursos que existiam eram em Marília, Ourinhos, Jacarezinho, Prudente, Bauru, mas aqui, Assis não tinha. Então, assim, e também existia dificuldade financeira para participar dos cursos de direito. O curso não era barato e a dificuldade de quem trabalhava, só podia fazer o curso à noite. Hoje já há uma evolução nisso, as faculdades se proliferaram. Hoje nós temos, da época que eu estudei, hoje nós temos no Brasil 1.800 faculdades de direito. Então, quer dizer, há uma evolução muito grande nisso aí, né? Assim, é uma proliferação. Nós temos aí, nos estados de São Paulo, 373 mil advogados inscritos. Então, é muito advogado. Então, quando eu comecei na época, realmente era uma dificuldade. A gente tinha que buscar livros na faculdade ou nos escritórios. Os grandes escritórios que tinham, nós estávamos comentando ali fora, a jurisprudência era através das RTs ou da Lex, que eram livros com compêndios, vamos dizer assim, né, que você assinava e anualmente vinha. Então a jurisprudência hoje, ela vem instantânea, você está vendo o julgamento do tribunal ao vivo. Só que na época, a jurisprudência de hoje só ia chegar na nossa mão no ano que vem, através dos livros que vinham de jurisprudência. Nós não tínhamos acesso. Você não tinha internet, a internet veio muito depois. Então, a evolução, eu ia dizer, você teria que aprender primeiro datilografia, porque você tinha que passar todo o serviço datilografando. Você teria que ter agilidade e habilidade para fazer isso. Pode parecer brincadeira, porque você teria que bater todo o trabalho. Eu estava dizendo para ela, a gente teve uma época do Plano Sarney em que houve um problema lá, o pessoal buscou muito financiamento nos bancos e os bancos emprestaram, porque o juro era zero, baixou, não tinha inflação, o governo cortou. Só que depois a inflação veio de uma vez e aí os bancos não receberam, porque os clientes que tomaram dinheiro emprestado em valores altíssimos não tinham condição de pagar aquela exorbitância que a inflação levou 40%, 50%, 70%. E aí, o que aconteceu?
A gente acabou aprendendo na marra a fazer embargos de execução contra bancos e tinha que bater, passava a noite datilografando, de noite que eu digo é madrugada, viu? A gente passava a noite datilografando para poder entregar o serviço. Não tinha como copiar e colar, né? Não tem copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, assim, há uma diferença muito grande em termos de trabalho. Mas, assim, a evolução é necessária. Eu fico feliz de ver ela falando que toda essa dificuldade, mas a perseverança, né? E outra coisa, que você tem que traduzir isso em disciplina de trabalho. Sim. E também é essencial que você traduza para o cliente a confiabilidade e a credibilidade. Eu até gostaria de saber, o senhor começou sozinho também ou teve um sócio, um amigo ali que... Eu comecei trabalhando com um colega que tinha escritório, um escritório do Piplo lá em Cândido Mota, que era um escritório grande. Eu fiquei um tempo lá, depois eu fiquei sozinho. A partir de 1990 eu comecei a advogar sozinho. 4 anos, 5 anos depois, 90, 91, comecei a advogar sozinho. Uma salinha bem pequena que a minha irmã me emprestou, que tinha na casa dela. Muito bom. Então, assim, era uma sala assim, muito pequena mesmo. Cabia uma mesa, um fichário e cadeira para o cliente sentar. Não tinha o que fazer, era muito apertadinho. Mas foi como eu iniciei o trabalho. Depois eu fui para uma sala melhor, depois eu fui para uma outra sala melhor. Até que eu cheguei em 2000, eu me reuni com o Valmir, com quem eu trabalho até hoje, faz 25 anos. Parceria de longa data. Eu e o Valmir começamos a trabalhar. A gente já trabalhava juntos, já desde 87, né, fazendo serviço em comum. Mas eu falo que a gente juntou os trapos em 2000 e começamos a fazer esse trabalho conjunto. E assim, o trabalho de evolução da gente é aos poucos. Isso é bacana, até que o doutor mencionou até na fala anterior e agora também, que a gente vê a questão do relacionamento, né? Não só com o cliente, mas também entre os colegas, para tentar compartilhar experiências, estar aprendendo, né? Acho que é bacana essa questão de você atender o cliente preocupado em fornecer as questões, o amparo para ele, mas ao mesmo tempo a gente também se preocupar com o relacionamento com os demais colegas, né? Exato. Acho que essa questão do relacionamento é muito importante também dentro da questão da advocacia, né? É o que eu falo, é uma coisa importante que você tem que ter. Primeira coisa, empatia com o cliente. Empatia com o cliente para você dar a ele o ouvido e a necessidade que ele traz para você. Porque quando o cliente assina uma procuração para você, eu sempre falo isso nas entregas de carteira quando eu participava. A partir do momento que ele entra e eu torno um mandado procuratório para você fazer um serviço para ele pode estar entregando os bens dele, a vida pessoal dele, todas as necessidades pessoais, psicológicas, financeiras que ele tem. Então isso é importante que você traduza para o cliente aquela empatia para que ele sinta segurança. E você demonstre para ele que você vai fazer um trabalho, você está preocupado com o caso. Outra coisa é empatia com o caso. Se você não tem empatia com o processo, com aquilo que você vai defender, com aquilo que você vai fazer, estudar, se você não tiver vontade de analisar profundamente o caso, verificar, então não adianta nem você pegar. Então, tem que tratar como se fosse seu, né? Como você se fosse tem um problema aquele seu. senso de dono, né? Você tem que ter isso. Tá? Essa empatia é essencial. Agora, o advogado deve proceder de forma que ele se dê merecimento do respeito que ele tem. Respeito para que ele possa se evidenciar dentro do trabalho do judiciário com respeitabilidade, que ele tenha respeito pelos juízes, pelo Ministério Público, pelas autoridades judiciárias em geral, né, administrativas, seja lá o que for, serventuários da justiça, para que receba de volta essa reciprocidade de respeito. Né? É importante isso. Sim. É o relacionamento com todos que estão Exatamente. nas e relações. Outra coisa que é importante também é o respeito com o colega. Porque muitas vezes você vai fazer uma audiência, você está sentado do outro lado da mesa, quando é presencial, né? Hoje é virtual, né? Do lado do computador hoje. Mas mesmo assim, mesmo virtual, muitas vezes o cara olhando o colega do outro lado,
ele acha que o cara é inimigo dele. É. Não é, ele está fazendo o trabalho dele, assim como você está fazendo o seu. Exatamente. Então, é preciso respeitar o colega. É ter o tato, mas não assumir aquela dor de eu vou brigar e eu vou estar ali pra virar uma disputa de nossa, só falta, tem uns que... É que muitas vezes fere o ego também, né? Exato, e é até bom a gente se colocar na calmaria e tentar colocar o cliente também na calmaria, porque sai melhor ali o acordo ou a sentença, o que for, mas daí todos se respeitando, sai sempre mais tranquilo ali, né, uma decisão. Por isso que o advogado atual, hoje, ele deve participar de algum curso, eu acho, eu não sou dessa época, mas eu acho assim, de negociação. Sabe por quê? Para você saber negociar para o seu cliente o melhor possível. Porque hoje, os conflitos, muitos se resolvem através de uma composição amigável. Exatamente. Né? Então, o próprio judiciário visa isso, né? Você vê o CPC novo, do novo entre aspas, 2015, ele fala da composição, né? Das audiências de composição. Então Sim. você tem que buscar isso. Sempre buscar a conciliação, né? É. Acho que dentro dessa questão a gente tem como um papel muito importante também a comunicação transparente, né? Que às vezes até o próprio conflito que a gente está lidando é por uma falha na comunicação, algum problema de relacionamento, então às vezes o jeito que você comunica já resolveria o problema que a gente está lidando ali, né? É saber traduzir para o cliente também aquilo que está acontecendo, né? Ser transparente, porque senão fica complicada a relação, para ele sentir confiança. Quando a gente fala de relacionamento, dessa comunicação, vocês costumam aplicar alguma técnica? Vocês conversam com o cliente cara a cara? É por ligação? Como é que vocês costumam trabalhar? E-mail. Bom, eu gosto muito de, depois do primeiro momento ali por ligação ou por WhatsApp, gosto muito de marcar uma consulta presencial, uma reunião presencial, porque eu acho que nada tira a importância disso daqui, dessa proximidade. Então, a menos que a pessoa seja de muito longe, não dê mesmo para estar presencialmente, aí marco também uma ligação com vídeo, para que daí a gente consiga conversar e tenha mais esse dinamismo. Eu tive até um possível cliente que ele me ligou, ele estava no meio do banco e eu falei, o senhor não quer me ligar depois? Ele falou, não, tá tudo certo, vamos conversar aqui. Eu falei, não, mas tem algumas coisas que o senhor não pode me falar, estando no meio de todo mundo. Sim. É importante o senhor estar num ambiente, né, só o senhor e eu Mais conversando, privado. mais privado. Ele falou, tá, vou ali no cantinho. Eu acho que ele foi no cantinho do banco, porque eu ouvia o pessoal falando assim de fundo. Eu falei, o senhor tem certeza? Eu posso te ligar depois? Não, vamos conversar. Então foi muito engraçado, porque a gente também lida com situações que às vezes a gente não tá esperando, né? Sim, tem que ter um jogo de cintura para lidar também, né? Exato. Com certeza. Eu acostumei conversar com o cliente presencial, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade, vou ser bem honesto com vocês, eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão virtual. Porque eu acho que falta um pouco de transparência e também de sentimento, Sim. tá? É lógico que o WhatsApp hoje, o e-mail, todos os meios que nós temos de plataformas digitais trazem agilidade e mais evolução Conforto do também, trabalho, conforto para todo mundo. Acho que é importante. Só que eu acho que nada tira você conversar pessoalmente com o cliente. Por quê? Porque o cliente vai sentir aquilo que realmente você precisa. Outro dia uma cliente falou para mim assim, manda tudo pelo WhatsApp, olha, vamos fazer chamada de vídeo. Eu falei, não, o teu caso é muito específico. Eu prefiro conversar pessoalmente. Eu falei, tem detalhes que eu acho que são necessários. É igual ela está falando, às vezes você tem alguma questão que precisa ser mais preservada. Sim. E você conversar com o cliente reservadamente é de suma importância nesse momento. Né? Que você passe para ele essa coisa de você estar preocupado, de você estar se interagindo com ele, com a causa dele. Ouvir com mais propriedade, porque muitas vezes você sente no semblante da pessoa o que é ou o que não é. A preocupação, né? É. Até para você focar também Até na para você conversa. saber se existe algum detalhe aí que está escapando aí, que você vai descobrir só no dia da audiência. Exato. Porque às Aí, vezes o às vezes, advogado de surpresa. Porque às vezes o advogado é surpreendido, né? E se tiver no online, às vezes nessa parte dá aquele pane na tela, fica tudo parado aí. Tá me ouvindo? Oi, tá aí ainda? O que aconteceu, né? Então eu acho que, sei lá,
Existem N maneiras de você tratar com o cliente, mas eu acho que nada melhor do que você estar com ele presencialmente. Aqui no escritório a gente gosta bastante também dessa abordagem de trazer o cliente para perto, né? Até um dos principais focos que a gente tem hoje é esse relacionamento com o cliente. E aí é visitar o cliente durante a semana, trazer ele para o escritório para fazer audiência, mesmo que seja virtual, a gente trazer ele para perto, né? Exatamente. Explicar tudo pessoalmente, Sim, que é uma coisa que já faz parte da rotina também. Ainda mais vocês que têm uma carteira muito imensa, né? É verdade. Sim, é necessário. Até porque hoje a nossa prática ela acaba demandando essa relação próxima, às vezes utilizar das ferramentas, que nem a Heloísa comentou, que uma chamada por vídeo, porque isso possibilita a gente estar próximo de pessoas às vezes que estão muito distantes, né? Pessoas de outros estados, enfim. Então essas novas práticas da advocacia não substituem as antigas, mas elas geram uma necessidade de adaptação, né? Da gente estar entendendo as novas necessidades e utilizar elas a nosso favor. Então eu gostaria também de ouvir um pouquinho de vocês sobre as perspectivas de como vai ser daqui para frente, né? Porque a gente está num momento de mudança de novos segmentos, novas áreas, proteção de dados, direito digital, inteligência artificial, novas regulamentações. Então, assim, a gente tem que conciliar o presencial, um pouco mais antigo com o mais novo. Gostaria de ouvir de vocês como vocês veem esse momento de mudança da advocacia. Eu não sei o senhor, mas eu acredito que eu tenho muitos amigos até que estão migrando para a advocacia digital e estão fechando os escritórios físicos. Eu não vejo essa possibilidade ainda, até pela questão do meu cliente, da forma que ele gosta, mas eu vejo que alguns estão optando por ser atendidos só digitalmente, mando para o WhatsApp, eu imprimo, assino, mando de volta, ou já faz assinatura digital e manda de volta, mas eu acho que ainda é importante esse físico aqui. Depende talvez da matéria que atue para ser um escritório só digital. Eu não vejo ainda essa migração assim total para digital e acabar os escritórios físicos. Sim. Eu acho que a internet trouxe pra gente, né, as IAs, tudo, uma facilidade pra gente até programar nosso escritório de forma melhor, mas ainda o físico, o agente ali no dia a dia ainda é muito importante. Se torna um diferencial mesmo, né? Esse toque com o cliente, esse contato com o cliente. Veja bem, eu acho que nada substitui. Veja bem, você vai ter inteligência artificial, você tem que evoluir com ela, né? Hoje você tem que tomar muito cuidado, porque a hora que o cliente vem te consultar, ele já entrou no chat GPT, no Gemini, ele já sabe 300 mil coisas que ele acha que sabe tudo. Vem sabendo tudo já. Tá no Dr. Google. Ele já vem com a faca apontada para você. Exatamente. Então hoje você tem que ter um preparo pessoal, né? Mesmo virtualmente, seja presencialmente, para você ter essa evolução. Você tem que evoluir com isso. Eu acho que quem está começando, quem está hoje na advocacia atual, tem que evoluir. Não vai ser substituído pela inteligência artificial advogado nunca. Eu tenho essa opinião. Por mais que a inteligência artificial seja adequada e evolua, e os robôs que vão ser aplicados e vão vir para os grandes escritórios e depois para os nossos e tudo mais, eles vão vir, mas não vão conseguir substituir o advogado. O advogado é pessoal, é ele que vai comandar, é ele que tem, por isso que o advogado ele tem que evoluir junto. Ele tem que estar a par do software de momento. O advogado que está começando hoje, ele tem que entrar no sistema jurídico do tribunal e saber qual o sistema que vai funcionar no Tribunal de São Paulo, o ESAGE, no ProJude do Paraná, no EPROC do Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, em outros detalhes de outros lugares. Você tem que ter essa evolução pessoal, porque é importante, o seu escritório tem que estar integrado com TI, com softwares de momento, com que tragam banco de dados que vai mostrar se aquela ação é viável ou não é viável, para você integrar um feedback com o seu cliente, para ele falar das necessidades e você também ouvir se ele está bem satisfeito com você ou não. Sim. Até para propor outras soluções, se for o caso. Exatamente. Né? Então tudo isso, toda essa evolução é importante, você tem que evoluir junto, não dá para parar. Aquilo que eu falo, às vezes que eu brinco, analógico lá de trás, aquilo lá já foi. Sim. É importante, a história, outro dia eu comentava,
eu sou contra apagar livros de história do que aconteceu no passado, erros do passado. Eu acho que eles têm que permanecer para que você possa evoluir agora. Assim como a gente tem evoluído com tudo isso. Então, a inteligência jurídica, hoje, ela se baseia num estudo cada vez mais aprofundado. Eu sempre disse uma outra coisa, sempre que eu falo. A faculdade começa quando você termina ela. Você vai estudar sempre. Advogado só para de estudar o dia que morre. É verdade. Entendeu? Está sempre atualizando. Advogado tem que se atualizar sempre. Porque se você não atualizar, se você entrar no site do governo federal, que tem lá as leis que saem diariamente, as medidas provisórias, e você se inscrever lá para receber no e-mail, cadastrar lá, você vai ver que todo dia tem 5, 10, 15 leis novas. É verdade. É muito De difícil tudo também quanto se que é preparar. área. Então, se você não evoluir na sua área, seja empresarial, trabalhista, seja direito societário, seja direito de família, direito sucessório, qualquer área que você trabalhe, você tem que crescer com ela. Sim. A gente Pô, tem que evoluir tecnicamente, mas exatamente. também nessas outras habilidades. também, né? Exatamente, você tem que ir junto, porque senão você vai ficar para trás. Até, né, quando terminou o 5º ano da faculdade de fato, e a gente inicia o 6º ano, ninguém fala que tem que saber fazer marketing, venda, tratar ali o cliente de uma forma que ele vai te entender, você vai entender ele também, e passar essa história do cliente de uma forma humanizada para o judiciário, mas de forma técnica. Sim. Que eles vão entender o que de fato está ali, né? Ué, você vê hoje, o direito de família hoje, por exemplo, que na minha época era simplesmente você conversar com o casal e acertar detalhes de partilha de bens, regime de visitas, a guarda dos filhos. Hoje não, hoje você tem uma série de circunstâncias. Hoje, quando você chama um casal num escritório grande, por exemplo, na capital, lá em São Paulo, vai ter um psiquiatra, um terapeuta, vai ter um cara que vai analisar a contabilidade, dependendo do grau de partilha de bens. Sim. Você tem que ter todo um setor específico para cada área, porque o advogado, antigamente, eu sou da época que é clínico geral. Tinha que fazer tudo. É tributário, trabalhista, criminal, direito da criança e adolescente, previdenciário, é tudo, fazia tudo. Então hoje não, hoje você tem as áreas específicas. E no direito de família, por exemplo, hoje você trata da guarda dos animais. Hoje os animais não são mais considerados são considerados entes de família. Né? Então tem tudo isso. Você tem que crescer junto. O direito evoluiu muito, né? Muito. A gente avançou muito em várias áreas. Eu acho que a gente conseguiu conversar bastante sobre diversos temas que são bem interessantes dentro da advocacia. A gente queria ouvir de vocês se vocês têm mais algum comentário para fazer, alguma sugestão, alguma dica para quem está começando, para quem está advogando agora. Eu vou fazer um convite Fica à vontade. para a jovem advocacia, quem tiver interessado. Eu peguei a carteira ontem, não tem problema. A comissão da jovem está de portas abertas, a gente gosta dessa interação mesmo, a gente tem um grupo. Nossa, eu tenho dúvida, direito de família, nunca peguei esse caso, alguém pode me auxiliar? Manda mensagem no grupo, um advogado que atua nessa área há um pouquinho mais tempo, né? Já vai responder, vai dar um auxílio ali. Pode fazer parcerias também, eu gosto muito de fazer parcerias, tem áreas que eu não atuo, até porque hoje em dia, como a gente precisa, né, buscar essa especialização, alguém chegou no meu escritório, é tributário. Eu não vou me despender um mês para tentar entender o que a pessoa vai precisar e às vezes não fazer ali um atendimento muito bom, porque não é a minha área de atuação, então eu prefiro ligar para alguém e falar, olha, você pega essa área, vamos fazer uma parceria então. E outras áreas também, como empresarial, civil, tem algumas coisas muito específicas também. Então eu acho que essa parte de fazer parcerias, fazer uma rede de apoio é muito importante. Então é isso, eu convido a todos que estiverem, né, querendo fazer parte da comissão. Tem muitas outras comissões também lá na OAB. E aí como é que faz então, Edu? É só ir lá na OAB? Pode mandar uma mensagem para a OAB, eles mandam daí o contato do presidente da comissão ou do vice-presidente, daí a gente já consegue conversar e colocar no grupo da comissão. Tem também outras áreas, tem a comissão da mulher advogada, também faço parte, tem a comissão de direito previdenciário, que é a área que eu atuo
majoritariamente no meu escritório, faz parte também, tem N comissões. E é bacana isso porque a gente vê que na advocacia a gente tem uma comunidade, né? E aí, mais uma vez, a gente vê a relevância do relacionamento, como é que essas habilidades interpessoais fazem importância dentro da advocacia, né? Eu acho que o advogado tem que ter uma mentoria, né? Antigamente a gente dizia que o advogado, quanto mais velho, melhor. Mas não é verdade. Mas, assim, a experiência é real. Então, você tem que ter uma mentoria. Se você é jovem, tem dúvida, procure um colega que tenha conhecimento técnico, que saiba te explicar melhor. Parabéns à doutora Heloísa aí pelo trabalho que vem desenvolvendo. Essa integração com a ordem, sabe? A ordem tem um leque de comissões nas subseções no Estado que o jovem advogado ou o advogado que está atuando diariamente precisa participar. Não adianta reclamar que a OAB não faz nada se a gente também não participa da OAB e vai fazer alguma coisa pela advocacia. A gente tem que crescer a advocacia através do nosso trabalho. Então, eu realmente quero deixar assim, o jovem advogado, primeira coisa, disciplina, estudo, participação, tem interatividade com os colegas, interatividade com o juiz, com o promotor. A gente precisa se apresentar em todos os locais que a gente participa. É interessante que mesmo nessa época que os fóruns se distanciaram por conta da realidade virtual, mas que a presença física seja importante. Se apresentar no fórum, conhecer o promotor, o juiz, o funcionário da justiça, na delegacia, o delegado, os escrivães de polícia. É importante que tenha um bom relacionamento e esse relacionamento se transforme em um trabalho de evolução do próprio colega, né? Então, eu acho que o jovem advogado tem que se aprimorar todos os dias, cada dia mais estudando. Queria agradecer a presença de vocês, queria pedir para o Gabriel e para a Luana que estão aqui nos acompanhando para entregar a lembrancinha para eles. Antes de encerrar, tem que ter um brindezinho. A gente preparou uma lembrancinha especial para vocês. Não sei se eu levanto. Muito obrigada. Para agradecer pela Muito presença. obrigada mesmo. Valeu. Muito obrigada. Agradeço. Espero que vocês Obrigada. gostem. Opa, estou bem. E aí, para encerrar, eu queria convidar quem está nos assistindo hoje também a compartilhar nos comentários as experiências, o que já vivenciou dentro da advocacia, o que tem de dúvida também, para a gente interagir um pouco aqui com vocês que também estão assistindo. Queria agradecer também a presença do João, que acompanhou a gente, faz parte aqui do escritório também, e convidar você que também está assistindo a seguir a gente nas redes sociais, compartilhar o conteúdo e acompanhando que a gente vai produzir muito mais conteúdo como esse e outros convidados especiais também. A gente agradece vocês pela audiência. Um abraço. Muito obrigado. Valeu. Até mais, Obrigado aí pelo convite.